Tudo bem, Maicon? Tudo bem, Fabiane? Excelente noite para você. Igualmente. Que bom que você aceitou aqui estar comigo, com nós, com quem passar aí, para quem nos assistir hoje. Que legal. Com Bom, certeza, é então, uma super satisfação ter recebido esse convite, né? Sem dúvida nenhuma, eu tenho certeza que a gente vai conseguir entregar muito valor para as pessoas que vierem até nós. com certeza. Então, essa semana é uma semana que eu tenho feito várias lives, semana que vem terá novamente, terá algo mais direcionado para a gestão na próxima semana aqui, voltado para a odontologia. O que não quer dizer que não pode ser utilizado para outras áreas. Por exemplo, hoje nós vamos falar aqui de vendas. Então, vendas, a gente sabe que cabe para qualquer área, tem que caber para qualquer área, né? Então, Exatamente. o que nós vamos falar aqui hoje, que é voltado para a odontologia, cabe também para a área médica, para advogados, justamente por algumas restrições com relação a marketing, que volta um pouquinho isso para vendas, tá? Então, vamos lá. Nós precisamos desmistificar as vendas na odontologia, porque, afinal de contas, sendo um consultório com um equipamento ou com mais equipamentos, seja uma clínica grande, aí com 3, 4, enfim, sei lá, 10 equipamentos, nós temos que tratar o consultório, a clínica como uma empresa. O que dificilmente acontece, o que normalmente acontece é mais para pessoas que têm clínicas e não um consultório menor. Por que eu digo isso? Temos que tratar como uma empresa, porque uma empresa sobrevive de vendas, que seja uma pessoa, um profissional liberal. Se ela não fechar um tratamento que seja odontológico, ou se vamos falar aqui da área médica, ou um advogado que fecha um caso, né, tem que vender, não sobrevive. Então, nós vamos desmistificar um pouquinho disso aí hoje. E, novamente, vou apresentar aqui, então, vamos falar com o Maicon, que é especialista em vendas. Então, ninguém melhor que ele para me auxiliar aqui hoje em todo esse conteúdo, né, Maicon? Legal, Fabiane. Antes de eu começar a falar qualquer coisa, eu vou fazer um convite para todos os seus espectadores aí, tá? Pessoal, tem um aviãozinho aí. Eu quero que vocês peguem esse aviãozinho e compartilhem essa live com pelo menos mais 3 pessoas. A gente vai falar sobre vendas, a gente vai falar direcionado para os profissionais da área da odontologia, para os dentistas, enfim, mas psicólogos, médicos, advogados, fisioterapeutas, professores de educação física, independente da área que você atua, eu tenho certeza de uma única coisa: você precisa vender em algum momento do teu dia, em algum momento do teu negócio. Então, pega o aviãozinho e compartilha. Se você conhece pessoas destas áreas aí, compartilha também, traz para cá, que esse bate-papo vai ser muito legal hoje. Então, Fabiane, eu sou o Maicon Giacomini, como você mesmo já falou. Estou dentro desse mundo de vendas há mais de 15 anos. Há 2 anos eu decidi sair da rua, literalmente, né? Sair da frente de batalha para começar a trabalhar com treinamentos na área de negócios. Então, tudo isso que você acabou de falar, eu concordo em gênero, número e grau, porque nós precisamos realmente olhar para esse mercado também como um negócio e não simplesmente como o atendimento em si e as pessoas buscando. E há um ano, então, eu decidi realmente dar foco, atenção especial para vendas, que foi a área que eu sempre atuei. E hoje à tarde, inclusive, eu recebi uma mensagem de uma cliente de Francisco Beltrão, compartilhei com algumas pessoas, que ela conseguiu fechar 2 imóveis com 3 conversas que nós tivemos aí, 3 bate-papos que a gente teve. Então, realmente mostra que dá resultado. Mas falar sobre vendas, ou qual a razão principal para a gente tocar nesse tema, ainda mais dentro desse mercado que você também está inserido aí, né, Fabiane? Por uma razão muito específica. Negócio nenhum sobrevive sem venda. Muitas vezes a gente acaba deixando de dar atenção devida ou merecida a esse contexto comercial, mas é importante a gente lembrar que a gente só vai conseguir fazer o negócio prosperar, conseguir realmente manter esse negócio no mercado, fazer ele crescer principalmente, a partir do momento que a gente der atenção para o vender. É uma das coisas que eu costumo dizer: se nós olharmos para todos os nossos grandes líderes, empreendedores, né, sejam empreendedores nacionais ou até mesmo internacionais, e também para os grandes empreendedores das nossas cidades, eles têm o resultado que têm porque, de alguma forma, eles entenderam a importância de vender, de alavancar os seus resultados através de vendas.
Então, fato que a gente precisa muito falar sobre esse tema, Fábio. Ainda mais dentro da odontologia, assim como eu falei lá no início, a odontologia, a medicina, o direito, tem algumas outras áreas também, eu não vou citar porque não posso dizer com certeza absoluta, esse sim. Existe uma situação assim que nos coloca numa, como eu posso explicar? Coloca numa situação que, como eu coloquei ali no começo, que é tabu, vira um tabu para a gente a parte da venda, né? Por que isso? Nós não podemos, por exemplo, fazer divulgação de preço, de procedimentos. A gente não pode fazer hoje, já tem aproximadamente 2 anos, nem panfletagem simples, não estou falando com preço não, assim, de informativo para paciente em vias, em praças, em eventos, nada disso. E isso acaba criando uma situação que nos coloca assim, que não, como se nós não pudéssemos vender, porque a gente não pode nem colocar a forma de pagamento. Olha, eu aceito um Visa, eu aceito um Master, isso também não pode ser divulgado. E eu falo também que vem um pouco até da própria faculdade, de não tratar isso dentro da faculdade como uma disciplina, porque nós temos que vender um procedimento. Então, lá nós aprendemos tudo sobre restauração, sobre canal, sobre ortodontia, sobre implante, todas as áreas aí da odontologia ou da área médica, as áreas deles, mas nós não aprendemos que tem que vender, não aprendemos precificar, não aprendemos nada disso. E aí vira realmente uma espécie de tabu. Até porque, quando a gente fala em vendas, as pessoas não... A maioria, não vou falar as pessoas, né? A maioria não vê com bons olhos, né? Até num bate-papo nosso, eu citei uma situação até do próprio Flávio Augusto, que eu vi numa live dele, né? Que a gente estava conversando aqui, que ele fala, a parte de vendas já vem lá em casa, sem você nem perceber que quando a mãe, às vezes, vai falar com um amigo, para falar, olha, meu filho já pode trabalhar, será que você tem um emprego para arrumar para ele? Às vezes alguém que tem um comércio, alguma coisa assim, pode ser de qualquer coisa, pode ser de vendedor. Então já vem isso desde sempre, e não é bem assim. A venda é a alma de qualquer negócio, seja clínica, seja consultório, seja uma padaria, todos têm que vender. Então, dentro do nosso negócio, a gente pode trabalhar vendas de uma forma um pouco diferente, até porque nós temos isso um pouco como mito, e para desmistificar isso, existem outras formas, que é o que nós vamos falar aqui hoje, que é o venda sem vender, mais ou menos isso, né? Então, Exatamente. Você fazer uma venda sem parecer que você está fazendo essa venda. Então, não quer dizer que você tem que falar, não, ó, essa restauração é X. Não, existe toda uma forma, uma metodologia que você pode abordar o seu paciente sem você se sentir constrangido, sem você se sentir mal, para que você finalize aquele orçamento, para que você feche aquele orçamento. Então, nós precisamos desses procedimentos, nós precisamos fechar esses orçamentos, ou até mesmo reter nosso paciente, ou fechar tratamentos recorrentes, e isso é venda. Então, para falar um pouco mais sobre isso, mais especificamente, o Maicon vai falar hoje dos 5 Cs desse tipo de venda aí, que, pelo que nós conversamos, trocamos muita ideia aí, isso é o que cabe perfeitamente na nossa área. Então, vamos lá, Maicon, vamos desdobrar esses 5 Cs. Vamos sim. Antes de falar sobre isso, eu quero só tocar num ponto que é uma das coisas assim que a gente percebe muito, principalmente depois que nós estamos aí em meio ao fator pandemia, que muitas empresas, muitos negócios, e eu acredito que na área de vocês também aconteceu isso, as pessoas investiram muito em marketing digital, né? Gerar oportunidades de negócio, gerar leads, vamos pensar dessa maneira. Só que uma das coisas que é um princípio básico do crescimento de qualquer negócio, do crescimento de vendas principalmente, é você construir um sistema de venda, né, onde você gere lead de formas previsíveis, né, onde você consiga fazer isso realmente de forma que, naturalmente, com campanhas, enfim, esses leads chegam até o teu consultório, então vamos olhar para esse segmento, mas depois que esse lead chega, é importante que você tenha, se fosse o caso, ou um time de vendas consistente, com processos e uma estrutura de vendas, para quê? Para que você diminua justamente uma lacuna que acaba existindo. Porque se investe muito em geração de lead, oportunidade de negócio, e acaba se fechando poucos negócios. Então, por que a gente acaba fechando poucos negócios? Em muitos dos momentos, justamente pelo que você acabou de falar, que é justamente essa questão de
ah, eu tenho medo de vender, eu tenho receio de vender, eu não sei vender. Né? Esse medo que as pessoas têm de vender. Inclusive, hoje à tarde, numa publicação minha, eu pedi qual era o desafio que a pessoa tinha e uma das pessoas comentou disso. Eu tenho medo, vergonha de vender. Então, quando você carrega esse paradigma, né, essa crença, vamos pensar dessa maneira, logicamente que se você olhar para isso como no sentido que você estivesse tomando algo de alguém, realmente não vai ser favorável. É possível que você não vá ter os resultados que você realmente poderia ter. E aí você tocou num ponto que o Flávio Augusto fala, né, que a gente acaba aprendendo isso em casa. Só vou fazer um comentário, mas como eu caí nesse mundo de vendas, antes de falar dos 5 Cs. Quando eu saí de casa, eu tinha 17 anos, o que eu aprendi melhor sobre vendas na casa dos meus pais foi exatamente que chegou mais um picareta, ou seja, o vendedor era picareta. Então, naturalmente, a gente carrega isso. As famílias acabam nos educando dessa maneira. E quando eu fui buscar justamente desenvolver uma metodologia, desenvolver um processo, né, onde realmente eu falo que a gente tem que vender sem vender, por duas razões muito específicas. Uma delas é você tirar um pouco dessa pressão, desse peso que a venda faz, né, o que ela acaba gerando em cima de muitas pessoas. E outro fator é porque isso eu trago, acho que a melhor explicação sobre isso que eu tive foi com o Antônio Afonso, onde ele disse que quando a gente vende, quando nós estamos vendendo, o nosso preço cai. Agora, quando o nosso cliente quer comprar, o nosso valor aumenta. Né? E vem muito de encontro com a minha filosofia de trabalho, que é vender sem vender, agregar valor ao ponto de que você não simplesmente precise fazer uma venda, mas que o cliente fale assim, não, realmente eu quero, eu preciso e eu vou comprar isso de você. O serviço, no caso, a solução, enfim. E os 5 Cs, então, compartilhando um pouco de quais são esses 5 Cs. São 5 palavras que iniciam com C, então, a primeira delas é compreender. Eu vou falar todas e depois a gente faz um bate-papo sobre cada uma delas individualmente. Então, compreender, contribuir, customizar, comandar e, por fim, conquistar. Então, quando eu falo em compreender, quando eu me apaixonei pelo que eu faço e tomei a decisão de sair da estrada para me dedicar realmente a ensinar outros profissionais a vender também, eu percebi que um dos principais fatores que nós precisamos, e foi isso que me fez mergulhar no mundo de treinamentos, aprender para vender, não é simplesmente sobre venda, mas é muito mais sobre pessoas do que sobre venda. E a partir do momento que você aprende a entender as pessoas, comportamento, por que razão que um cliente compraria com você? E você realmente se colocar no lugar dele para fazer todo o trabalho, né? Ou toda a introdução, enfim, de um processo de vendas. Porque quando você entende comportamento, quais são as razões pelas quais ele compra, e que realmente você se coloca em posição de ajudá-lo e não simplesmente de fazer uma venda. Me diz uma coisa, Fábio, essa informação eu não sei, e talvez você não vai saber ela de bate-pronto, mas vamos lá. Qual é a missão de um dentista? Bom, o que nós saímos preparados como missão é entregar saúde bucal para o nosso paciente. Então, se você parar para pensar nessa missão de entregar saúde bucal, a pessoa não pensa na venda. Eu tenho que entregar saúde, ponto. Mas como você tem que entregar saúde se você vai trabalhar com isso? É exatamente esse o ponto que eu queria tocar. Porque assim, você vai entregar saúde, né? Você vai transformar a vida da pessoa através dela ter uma saúde melhor bucal, enfim. Mas para que isso aconteça, ou você monta uma ONG, ou você vende. Você não vai trabalhar de graça, não é verdade? Então, assim, quando a gente entende isso, que o que a gente está fazendo não é tomar nada de ninguém, é sim contribuir. Por quê? Porque eu estou fazendo justamente o quê? Eu estou te ajudando, eu estou te auxiliando, eu estou melhorando a sua qualidade de vida. E quando eu falo no sentido do contribuir, dentro desses 5 Cs, o contribuir está muito relacionado a quê? A você entregar algo mais para o teu cliente. Venhamos e convenhamos que quantos por cento da população brasileira imagina, ou do percentual de clientes que
cada uma das pessoas que assistir essa nossa live atende aí, quantos por cento das pessoas, dos seus clientes, sabe especificamente o que é o trabalho que você faz? Porque tem muita gente que não sabe do que se trata. Tem gente que não sabe o que é o trabalho verdadeiramente. E uma das coisas que aconteceu dentro da pandemia, inclusive, e isso aí, Fábio, quando eu falei para você super topo a live, Sim. veio de encontro com uma das áreas que a gente atua. Minha esposa é fisioterapeuta e nós temos um estúdio de Pilates. E durante muito tempo ela também acreditava que ela só precisava atender. Né? E se ela estiver assistindo, daqui a pouco ela entra aí, eu vou fazer ela compartilhar as dúvidas que ela tinha na época e que se transformaram em uma das maiores alavancas que ela tem hoje para o negócio dela. Pessoal, quem tiver dúvida também, compartilha aí. Thiago Yumes chegou aí. Thiago, seja muito bem-vindo. Então, assim, Fábio, o que aconteceu? Dentro desse, principalmente depois que a pandemia começou, quando a gente procura, cliente, eu procuro um consultório odontológico, ou eu procuro, por exemplo, um estúdio de fisioterapia, enfim, estúdio de pilates, o que acaba acontecendo é que eu olho e eu vejo todo mundo da mesma maneira. Você concorda comigo? Sim. Porque se eu procuro lá, dentista em Curitiba, dentista no Paraná, quantos dentistas vão aparecer para mim? Então, são inúmeros dentistas. Então, quando eu falo no fator contribuir, é justamente esse o ponto que eu quero tocar. Porque você não precisa simplesmente fazer publicações e não deve. Eu vou dizer que eu não tinha pensado por essa ótica e você falando agora me deu um estalo aqui. A melhor coisa que pode acontecer na vida é uma classe não poder divulgar preço. Você sabe disso? Por uma razão Sim, muito porque específica. você vai criar mais valor para sua venda. Exatamente. Banaliza completamente o negócio. E aí os profissionais, enfim, os clientes que não sabem do que se trata, o serviço especificamente, eles acabam comprando muitas vezes o preço. Então, o contribuir é você agregar valor, você construir valor, você ensinar para o teu cliente coisas que ele não saberia. E a partir do momento que você começa a fazer isso, você ganha uma moeda muito importante, que é uma moeda de autoridade para o teu cliente. Eu gosto muito de usar um exemplo, quando eu falo em gerar valor, em contribuição, que é o exemplo do Omo. Aí você vai falar assim, mas como assim o Omo? Né? O Omo enfim, todo mundo tem em casa, ou muitos têm em casa. Mas algumas das principais moedas que a gente consegue utilizar, né, pensando em agregar valor, em contribuir, em construir um posicionamento de valor perante os nossos clientes, um deles é o chegar em primeiro lugar. Né? Porque a partir do momento que você é a marca que chegou primeiro, naturalmente você se torna autoridade. Então, dentro da profissão que vocês estão hoje, quando o profissional começa a contribuir com as pessoas, começa a entregar valor, começa a ensinar coisas que talvez o cliente, pessoa comum como eu, não sabe, ele vai ganhando uma autoridade. E a partir do momento que você se torna uma autoridade, para mim, eu vou dar preferência para o preço ou para uma segurança. Vou dar preferência para a segurança. Um dos fatores que aumentou o nosso movimento dentro do estúdio de fisioterapia, do Pilates, foi o fator contribuir. Por quê? Baseado no entendimento de quais são as dores, e não são dores físicas, né, na compreensão do nosso cliente. A gente entendendo quais são as dores emocionais, aquilo que incomoda o cliente, aquilo que ele não gostaria de passar de novo, aquilo que ele está passando que está incomodando ele, está prejudicando, está fazendo ele perder uma oportunidade, por exemplo, eu começo a contribuir, eu começo a entregar valor, eu começo a facilitar o entendimento, tornar aquilo mais palpável, mais próximo da pessoa. Isso você pode fazer de duas formas. Você pode fazer isso no atendimento, quando você está com o teu cliente na tua clínica e você está atendendo ele, você já pode fazer dessa forma. Porque durante o processo que você está fazendo, de uma limpeza, por exemplo, você pode contribuir com ele, falando sobre outros desafios, problemas, enfim, coisas que ele pode estar passando. A partir do momento que ele compartilha com você as dores que ele tem, os problemas que ele tem, o que aquilo está prejudicando ele, você customiza. Um erro geral que acontece com 90% dos profissionais de vendas e 90% dos negócios é que você derrama tudo aquilo que você faz. Olha, eu posso fazer isso, aquilo, aquele outro, e você fica empilhando um monte de coisa para o cliente e ele fica completamente confuso. Então, quando eu falo em customização,
não é você customizar o atendimento em si, mas é você customizar a apresentação da solução. Daqui a pouco a pessoa tem um problema que pode ser um simples canal que ela veio tratar na clínica, e você tratando o canal, você percebe que, enfim, o sorriso dela não está o melhor sorriso do mundo. E você pode começar a falar sobre isso durante o seu atendimento, não direcionando, mas colocando pequenos gatilhos, é importante conhecer gatilhos mentais, inclusive, para que ela compartilhe esses desafios. Quando ela compartilhar, você vai customizar a tua solução baseado na dor principal, na dor maior que você conseguiu levantar. A gente, normalmente, tá? Estou falando no sentido que a maioria dos vendedores acaba atuando. Não sei especificamente como acaba sendo dentro da tua área, mas eu imagino que não seja diferente. Você começa a falar tudo aquilo que o cliente poderia fazer com a expectativa de que ele escolha fazer algo, né? Que ele tome a decisão de fazer algo. Você derrama tudo. O grande detalhe e o que mais nos faz vender melhor é quando a gente entendeu o desafio e a gente compartilha uma solução personalizada. A gente, agora eu vou falar a malandragem, né? A malandragem não, mas o sentido mais dolorido da venda. Porque você consegue melhorar a tua venda sempre que você enfiar o dedo na ferida da pessoa. E aí você vai dizer assim, ah, mas eu não gosto de vender, ainda mais eu vou causar mais dor. Você não precisa trazer isso para um sentido nebuloso. É simplesmente você olhar para isso tudo no sentido da filosofia da tua profissão, que é o quê? Proporcionar uma melhor saúde para a pessoa. Então, simplesmente você vai estar mostrando para ela que aquilo ali pode remeter, pode levar ela a um problema muito pior, ela pode estar perdendo coisas, perdendo oportunidades, enfim. Quanto um sorriso bagunçado nos atrapalha no dia a dia. Sim. Então, a partir do momento que a gente consegue entender isso, que você atendendo a pessoa consegue mostrar para ela isso também, naturalmente uma das coisas que todos nós queremos é fugir da dor. Eu costumo dizer, Fabiano, que nós somos seres racionais e irracionais. Tudo aquilo que dói te faz entrar em ação. O sentimento de perca ou de perda, ele é muito maior para uma ação do que propriamente um ganho que a pessoa vai estar tendo. A venda na Né? odontologia, eu sempre explico assim para a equipe, eu falo, gente, o princípio, o início, um ponto positivo. Primeiro, se o paciente chegou até o consultório, chegou até a minha clínica, ele já quer alguma coisa, porque é diferente de você estar passeando e passar na frente de uma loja e você resolver entrar para olhar um sapato, para olhar uma blusa, de repente você gostou e você leva. Isso não acontece no cirurgião dentista. Ninguém vai falar assim, hoje eu acordei, estou com vontade de sair para passear, e aí eu vou no dentista, vou aproveitar, vou passar em umas lojas e vou passar no dentista. Ninguém acorda pensando assim. Então, se a pessoa chegou até o consultório, é porque ela já separou um orçamento para aquilo, ela já tem alguma dor. Quando eu falo dor, não necessariamente é uma dor de dente. É uma dor, ou é um sorriso que está incomodando, pode ser um dente torto, pode não ser um dente torto. Algo está incomodando para ela, pode ser mais amarelo, não sei o que é que está incomodando aquele paciente. Mas se ele chegou até lá, ele já está disposto a fazer algum tipo de tratamento que vai resolver aquela dor, o que ele enxerga como um problema naquele momento. Então, se ele entrou, é a hora que você tem, que é o que você estava falando, de mostrar o valor, o seu valor para aquele seu paciente. Porque se ele sair sem ter definido, porque quando ele sai do seu consultório, ele já definiu se é você ou não que vai ser o cirurgião dentista dele. Se ele sair sem estar com isso definido, ele vai entrar em outro consultório e ele vai fechar com outro cirurgião dentista. Como eu disse, ele não saiu para passear e resolveu passar lá. Então, para ele chegar até nós, ou que seja pela rede social, ou porque ele passa ali na frente para ir trabalhar, ou para ir em algum lugar, e de repente ele gravou que tem um consultório ali, de alguma forma chamou atenção, que seja uma fachada, ou alguém falou para ele que, olha, ali eu já fiz o meu tratamento e eu gostei, mas ele chegou de alguma forma até aquele consultório. Estando dentro do consultório, é a hora de nós fazermos o nosso papel.
Então, quando a gente fala de venda na odontologia, não é empurrar nada. Então, o que é a sua venda? Como que o dentista pode fazer isso de uma forma mais confortável? Simplesmente fazer aquilo que você aprendeu lá na faculdade, que você vem aprimorando todos os seus dias dentro do consultório, explicando o que você sabe para o seu paciente, dentro daquilo que ele precisa. Então, vamos simular uma situação aqui. O paciente chegou e está se incomodando porque o sorriso está mais amarelado. Ok, então essa é a queixa dele. Então vamos bater um papo com ele, perguntar para ele se tem algo mais que incomoda, dar lado para ele falar, para ele se sentir confortável, porque dentista remete à dor. Então as pessoas já chegam lá com medo, tensas, com o ombro assim, tudo preso, digamos, né? Mal senta na cadeira. Então deixa esse paciente falar. Ele vai explicar tudo o que ele tem para fazer. Depois disso, vamos então destrinchar todo o nosso conhecimento, que é a hora de agregarmos valor. Então, isso é uma venda. Então, não é simplesmente chegar, isso custa X, ou aquilo tem esse, tem aquele outro. Não, você mostrar o seu conhecimento em cima daquilo que ele precisa é uma venda. E muito melhor do que isso, você explicar o porquê daquele problema e quais são as soluções. O que muitas vezes, nesses anos todos aí que eu já tenho de atendimento, que não vem o caso de quantos anos são, mas é um bocadinho, o que normalmente eu me deparo com o paciente na cadeira falando é isso, poxa, nenhum outro profissional explicou isso. O que eu explicou? Explicou por que está doendo, ou por que está amarelo, ou por que está daquela forma, e quais são as formas que você pode resolver aquilo. Porque muitas vezes, vamos falar de um procedimento mais caro, um implante. Às vezes a pessoa chega lá querendo fazer um implante, só que ela não imaginava o preço, aí agora não é nem o valor que você agregou, o preço daquilo. Ok, mas ela quer resolver aquele problema. Como que você pode resolver aquele problema? Explicar quais são tudo que ela vai ter de problemas de saúde se ela não repor aquele dente, se ela não ajustar aquela mordida, o que pode vir depois de problemas e quais são as soluções. Então, ela já está disposta à solução, seja ela um implante, seja ela uma prótese, qualquer que seja a solução para aquele problema. Isso é uma venda, ponto. Então, para os dentistas não ter medo do que é uma venda. Faça o seu papel. E o que eu oriento muito também em clínicas que eu já dei consultoria, ou até mesmo nas minhas clínicas, trabalho dessa forma, se o cirurgião dentista não se sente confortável em finalizar, em passar o preço final e tudo isso, ok. Faça o seu trabalho muito bem feito, que é de explicar para o paciente os procedimentos, que é de sanar todas as dúvidas do seu paciente, ele entender como que funciona o seu consultório, sua clínica. Hoje a gente pode trabalhar muito como que está a questão da biossegurança. Então, olha, aqui a gente trabalha assim para o paciente se sentir seguro, que nesse momento que ele não tenha medo de ir lá fazer um tratamento, e contrate uma pessoa que faça isso com mais destreza, esse final do procedimento da venda em específico. Acabou, se a pessoa gostou do seu atendimento, não é lá na hora de fechar o preço final e a forma de pagamento que vai ser um problema para ela. Então, a nossa venda como cirurgião dentista de explicar os procedimentos é o principal. E é isso que nós temos que colocar na cabeça, que isso tem que ser muito bem feito, tem que entregar muito bem esse valor, que o restante vai acontecer naturalmente. E, Fábio, uma coisa que você acabou de falar, né, no sentido de você explicar os procedimentos, né, acredito que isso aí é extremamente importante também, mas eu vou te falar uma outra coisa que nas entrelinhas vocês podem utilizar no dia a dia de vocês. Porque assim, quando a pessoa fala sobre o sorriso, né, ou enfim, sobre desafios que ela pode estar enfrentando, o que você pode fazer, sendo ainda mais empático com a pessoa e não simplesmente tentando parecer um vendedor tão técnico, né, porque muitas vezes a pessoa se confunde com tanta técnica também, mas é você pedir para a pessoa compartilhar com você um pouco daquilo, tipo, da experiência que ela está tendo, o que aquele desafio está realmente incomodando, no sentido dela compartilhar mais, se aprofundar mais, pensando que o que a gente precisa entender, que faz a gente entrar numa ação, é quando a gente aumenta um pouquinho a percepção de dor, né? E aí a gente tem que levar para o lado emocional, claro, porque nós todos somos
seres humanos e temos aí no nosso cérebro 3 camadinhas. Né? Uma delas é o nosso neocórtex, que é o nosso cérebro racional. E toda vez que você entra na parte mais técnica, né, e você entra nessa parte da discussão de valores, por exemplo, você acaba levando a pessoa para o racional. E no racional é aquela história, eu vou olhar para minha carteira, eu tenho grana, eu não tenho grana, se eu tenho eu faço, se eu não tenho eu não faço. E muitas vezes eu vou botar na balança e vou priorizar. E talvez para aquela pessoa é mais importante ela trocar o carro do que fazer o procedimento. Então ela resolve trocar o carro. Quando a gente deixa de dar atenção para límbico e reptiliano, que é justamente o quê? Voltado, né, ao sentido das emoções e voltado ao sentido realmente do quê? Do nosso cérebro burro, como costumo dizer, que é a fuga da dor, né? Porque você age por dor ou por prazer. Então, quando você aumenta a percepção de dor, quando a pessoa compartilha, não está legal, meu sorriso está amarelo, está isso, está aquilo, o que mais que isso está te impedindo de fazer? Né? Lógico, não dessa maneira, mas de forma estratégica, fazer com que a pessoa compartilhe um pouco mais sobre o problema. Não o dente, não o sorriso, mas o que aquilo proporciona, o que está causando para ela. Porque na hora, isso já aconteceu comigo em várias situações, e eu tenho certeza que com muitos profissionais já aconteceu. Mas tem situação que você não precisa nem falar o valor, a pessoa já não se preocupa mais com o valor. Que você entregou tanto valor, você causou tanto incômodo, tanto desconforto, de certa forma, que a pessoa fala, não, realmente é melhor eu investir 5 mil, 10 mil reais em um procedimento do que eu trocar o meu carro nesse momento. O carro eu troco ano que vem. Ou você vende ou você compra. É sempre assim. Em qualquer tipo de discussão, de negociação, de conversa, ou você está vendendo ou você está comprando. Normalmente o que acontece muito é que a gente compra a desculpa do cliente para não comprar. E quando você falou no ponto de, se daqui a pouco você não tem essa segurança ou não gosta realmente de fazer essa venda, estrutura uma parceria interna no sentido de que você faça toda a prévia do procedimento e você compartilhe, por exemplo, com o teu time comercial ali ou com a pessoa que venha fazer esse atendimento, né, pós-atendimento ali, qual é realmente a dor principal. E essa pessoa, assim, ela vai fazer a introdução e vai se aprofundar um pouco mais nessa parte emocional da dor, vamos pensar assim. Porque aqui a gente está falando em customizar a solução. E aí, quando eu entendo a razão pela qual você realmente compra, e eu entro nesse ponto, eu saio do customizar, porque eu te entreguei aquilo que você gostaria de ter recebido, e eu começo a comandar, e não simplesmente ser uma peça dentro de uma negociação. Porque o que muitas vezes acontece, eu passo o preço, e aí, está a fim de começar? Quer fazer ou não quer fazer? Tipo, fica uma coisa muito fria. E quando eu falo no sentido do comandar, na PNL a gente fala que a gente precisa acompanhar, né? Então, uma das ferramentas que eu trago para dentro das minhas mentorias também é a PNL, e aí eu vou no sentido contrário da PNL, quando eu falo em comandar, em conduzir. Porque até aqui, até o ponto de compreender, até o ponto de você ter contribuído, até você ter customizado a tua solução, você acompanhou o teu cliente. Você praticamente você não falou nada. Daqui para frente que você comanda para levar para uma decisão positiva de fazer um procedimento. Porque uma das coisas que eu percebi atendendo uma clínica, inclusive alguns dias atrás, fazendo um levantamento de algumas situações e agora a gente vai entrar com uma solução comercial. Que o que acaba acontecendo? A clínica faz uma centena de limpezas todo mês. Só que esses clientes morrem numa planilha do Excel. E aí você batalha para conseguir novos clientes. E aqueles clientes que você já tem, eles estão lá parados. Então, normalmente em todos os negócios, é muito mais barato a gente vender para quem a gente já atendeu do que propriamente para um cliente novo. Claro, ele já conhece sua estrutura, ele já conhece você, ele não precisa ir lá para ver, deixa eu ver se eu gosto do lugar. Ele já sabe como é que é. Então, se você não der essa atenção aí, sai muito mais barato e é uma forma mais rápida de você fazer as vendas, né? Exatamente. E aí, vamos lá. Quinto C. A gente falou sobre compreender, a gente falou sobre contribuir, a gente customizou a nossa entrega, a gente comandou, fechou a negociação. Mas se você fizer todo esse passo a passo com o olho da pessoa que está na sua frente, não propriamente com o seu, né, realmente se colocando no lugar dela, sem dúvida nenhuma você conquista esse cliente. Uma vez que você conquistou esse cliente,
você precisa mantê-lo, você precisa continuar fazendo um pós-venda, você precisa gerar uma recorrência também, porque minimamente a cada 6 meses ele tem que fazer uma nova limpeza. Sabe uma forma muito simples que eu tenho utilizado bastante para que esse paciente volta ou para ele sair da simples planilha do Excel? Ele terminou o procedimento, deixa o próximo horário dele para daqui 6 meses. Muitas vezes ele vai falar assim, não, pode deixar, eu ligo e falo assim, ó, não quer dizer que porque você já está agendando, nós já estamos agendando esse horário para você, para daqui 6 meses, que você tenha que vir. Você vai estar aqui na nossa agenda, o nosso sistema, ele envia mensagem, e você recebendo a sua mensagem da consulta, que daqui 6 meses ele pode ter programado uma viagem lá perto, às vezes a trabalho, e não vai lembrar. Então, aí você viu que vai ter algum compromisso, não pode vir naquela data, você nos liga para avisar e para remarcar. Porque muitas vezes passa o tempo, quando você vê, passou um ano e você nem se deu conta que passou um ano. É uma forma do paciente falar, poxa, deu 6 meses, eu preciso voltar para a minha consulta. Se ele não pode naquele momento, vai daqui 30, 40, 60 dias, mas ele já sabe que deu o tempo dele. Então, é algo que fica mais fresco, mais fácil na memória dele. E para nós também muito mais fácil para fazer esse, vamos chamar de remarketing, né? Para fazer essa reprospecção aí, para esse paciente voltar para o nosso consultório. Ele está lá na agenda. Então, uma forma muito mais fácil. Nem você precisou lembrar ou sair procurando, deixa eu buscar aqui meu relatório de X. Então, hoje tem sistemas, o meu sistema, por exemplo, ele tem isso, para você puxar um relatório dos pacientes que faltaram, dos pacientes que remarcaram, dos pacientes que vieram faz 6 meses. Então, já está mais fácil isso, desde que esteja tudo lá via sistema, né? Todos os dados, tudo certinho. Mas é uma forma de criar uma necessidade nesse paciente, porque ele vai lembrar, ele vai receber o lembrete da consulta dele no celular. Exatamente. E aí entra um outro fator também, que a partir do momento que você tem um sistema trabalhando com você, né, um CRM, enfim, alguma coisa nesse sentido, pensando em profissionalizar mesmo o negócio, a partir do momento que você tem isso, uma das coisas que você faz, você fez uma simples limpeza, mas você mapeia outros possíveis desafios que essa pessoa pode estar tendo que ela não quer fazer ou não quer resolver naquele momento, por uma condição financeira, por exemplo. E ela fala que ela vai fazer daqui 90 dias, daqui 120 dias, enfim. Uma das coisas que a gente pode fazer hoje, pensando nos nossos dias atuais, a maioria dos negócios, principalmente quando são transações menores, acabam prospectando por WhatsApp. Ou, né, até mesmo alguns, até pelo Facebook mesmo, acabam gerando algum tipo de prospecção. Mas tem diminuído relativamente bastante, tem dado muita diferença as empresas que estão trabalhando ou utilizando o e-mail como fonte de contato. Então, a partir do momento que você tem nome, telefone e e-mail desse cliente, uma das coisas que você pode fazer pensando em contribuir durante esse processo, que a pessoa não se tornou ou não fez aquele procedimento ainda, é você começar a se comunicar com ela sobre aquilo, entregando algum tipo de valor. Hoje tem sistemas muito baratos. Um exemplo, o RD Station, que você tem um plano onde você investe R$19,90 por mês para disparar a quantidade de e-mails que você quiser. Você pode atrelar isso ao teu CRM. E aí você faz o quê? A cada semana ou a cada 15 dias, a pessoa vai receber um e-mail estratégico também. Não simplesmente falando, ó, venha fazer o procedimento, porque isso não pode fazer. Faz um esclarecimento de algum tipo de procedimento. Exatamente isso. Fala sobre inovações, novidades, enfim. Tem muita gente que tem dor, né? Ou tem medo, não é dor, é medo de ir no dentista porque acha que dói. O que você pode entregar para esse teu cliente no meio do período ao qual se ele foi seu cliente, fez um simples procedimento, até ele voltar para a tua clínica? O que você pode estar entregando para ele para construir valor? Daqui a pouco mostrar para ele um procedimento diferente, que não vá doer tanto, enfim, coisas. Eu não entendo especificamente aí do segmento, no que diz respeito à parte clínica, mas eu sei que tem muita coisa que pode ser entregue, que responde perguntas e objeções que esse cliente tem. E você pode fazer isso de uma forma sutil, esclarecendo dúvidas, contando cases de sucesso. Por exemplo, vamos pegar uma situação onde a pessoa teria que fazer um implante. Qual é o teu cliente que saiu da tua clínica nesse último mês, por exemplo, que
saiu muito feliz, realizado, que teve uma transformação pelo implante que fez. Conta esse caso de sucesso para esse outro cliente. Desperta nele também o desejo de viver aquela experiência. Porque a gente precisa lembrar que todos nós compramos não pelo produto, pelo serviço em si, mas pela experiência e pela sensação que isso vai nos proporcionar ao longo da trajetória, enfim, a partir do momento que aquilo é meu. E isso tudo a gente consegue construir de forma sutil, contribuindo com os nossos clientes, agregando valor e saindo do viés comum, que essa é a grande sacada. Os 5 Cs, eles vieram justamente para tirar as empresas do viés comum. Não fazer do mesmo jeito, que eu costumo dizer, sair da caixa, literalmente, né? Para que a gente consiga parecer e se tornar um ponto fora da curva, quando a gente olhar, né, para você que está nos assistindo aí, que é dentista, quando o seu cliente olhar para você, você não é só um dentista. Você é alguém que faz coisas completamente diferentes. E aproveitando que você falou da situação do e-mail, o quanto é importante, tirando o Giancarlo que está aí nos assistindo, que é de marketing digital, então o que eu vou falar Legal. agora ele sabe, mas a importância de nós termos todos esses dados do paciente. Hoje não precisa gastar muito, por exemplo, para fazer um marketing digital. Às vezes a pessoa acha que tem que gastar rios de dinheiro. Mas se você tiver a lista de e-mails, você já consegue fazer um remarketing na internet. Então, aqueles posts patrocinados ali que você quer explicar de procedimentos, enfim, que você vai divulgar isso no marketing digital, tem como você fazer como se fosse um remarketing, ou seja, aquela pessoa que é seu paciente, ele vai receber um post patrocinado via Face, via Insta ou via Google, da sua clínica. Se você tiver, tem como você, se você realmente trabalhar esses contatos com os pacientes, salvar todos esses dados, atualizar todos esses dados, e aí você não vai gastar tanto assim, você é uma forma desse paciente estar sempre lembrando de você, é aquela história, né? Ele vai receber a mensagenzinha ali daqui 6 meses, aí daí um pouco começa a aparecer uns postzinhos seu ali, ele fala, poxa vida, eu tenho que ir mesmo lá, olha, tá aqui, tá aparecendo para mim toda hora, acho que é um sinal, né? Mais ou menos assim, que Exatamente. funciona. Então, a maioria das pessoas não sabem disso, e é uma forma que você consegue fazer um marketing, e você consegue começar a trabalhar o marketing digital sem gastar tanto dinheiro, e as pessoas acham que tem que investir muito, e não, desde que você trabalhe muito bem esses dados, lembrando também de todas as seguranças aí de proteção de dados, claro, mas existem essas possibilidades de marketing. Então, já fica aí a dica para as pessoas que estão nos assistindo, para se atentar, falar, opa, então a partir de hoje eu vou sempre atualizar os dados, vou ali falar com a minha equipe, vou fazer uma reunião para que eles mantenham todos os dados, inclusive de e-mail, de telefone, tudo isso aí para poder fazer um remarketing mais tarde. Perfeitamente. E uma outra coisa que eu quero destacar também, Fábio, a importância da gente não vender para o nosso cliente a nossa solução, mas lembrar sempre de vender a transformação que a solução gera. Vender o cliente transformado. Porque normalmente a gente vende o serviço, eu vendo o procedimento, eu vendo o meu atendimento. Mas não, a sacada é você vender o teu cliente transformado. E isso tudo você constrói dentro desse processo, dentro desses 5 Cs, no teu atendimento. Você consegue fazer isso de uma forma muito fácil, porque naturalmente eu imagino que tem muitos dentistas que no começo dos atendimentos se tornam quase psicólogos dos clientes, né? Porque o cliente vai compartilhar coisas, enfim, muito além daquele procedimento, desde que você dê abertura para isso. E quando Nós você faz isso, vendemos, você conquista. o que eu gosto muito de falar para a equipe, em treinamento, nós entregamos sonhos. Então, o paciente vem, se ele está com uma dor, ele tem um desejo de não estar mais com aquela dor. Se ele quer fazer uma reabilitação bucal, é o sonho da vida dele. Pense um paciente que passou uma vida usando uma prótese e, de repente, ele juntou o dinheirinho dele,
com a possibilidade de trocar aquilo por implante, porque ele vai conseguir sentir o gosto da comida melhor, tirando ainda a parte estética. Quando a gente fala parte estética, é porque para ficar mais bonito, mais harmônico. Mas nós temos que ter em mente, os dentistas têm que virar essa chavinha de que não está vendendo procedimento, que está entregando sonhos. Por quê? Essa parte estética, ela vai influenciar na saúde mental do paciente. Então, por diversas vezes, em conversas com pacientes, tem a seguinte situação: eu não fui numa reunião familiar, numa festa de alguém da família, por causa dos meus dentes, porque eu não consigo mastigar direito, porque eu não consigo sorrir. Ou o contrário, eu fui na festa, fui em algum lugar da família, mas eu não consigo conversar muito bem, eu não sorrio porque eu tenho vergonha. E aí, de repente, você entrega uma reabilitação para essa pessoa, é o sonho dela, ela vai voltar a sorrir, a vida dela vai mudar. Ela com certeza vai sair mais de casa, ela vai ser uma pessoa mais feliz, ela vai mastigar com segurança. Então, tem que virar essa chavinha do vender e do que você está entregando. Eu estou entregando um sonho do meu paciente, então eu não posso entregar qualquer coisa. Então, esse sonho, ele vai desde o momento que ele pisou na clínica, em como ele é atendido, da forma que ele é conduzido para a sala do procedimento, de como esse cirurgião dentista vai explicar como deve ser esse procedimento, até o fechamento final, que nós vamos explanar um pouco mais ainda, mas até esse fechamento final, que é dentro das condições dele, que também pode ser das suas condições de forma de pagamento. Então, existe uma forma, olha, vamos chegar aqui numa forma que vai ficar bom para esse meu paciente, eu vou resolver essa situação, eu vou solucionar, eu vou entregar esse sonho para ele, e que também não vai interferir na parte do funcionamento da empresa. Eu digo na questão financeira, às vezes para pagar um laboratório, para pagar o material, o custo até realmente da hora clínica do cirurgião, todos os custos que geram dentro da empresa. Então, virar essa chave que você está entregando o sonho já é um grande passo. Se você parar para pensar nisso, você já vai desenhar uma série de coisas para amanhã mesmo, já fazer uma reunião com a equipe e, opa, peraí, vamos mudar algumas coisas aqui dentro que já vai aumentar absurdamente a conversão desses orçamentos. Exatamente, é bem esse o ponto. E a gente tem que ter atenção a toda a experiência que a gente está proporcionando, né? Do momento que o cliente entrou na porta até o momento que ele está indo embora com o sonho dele realizado, enfim, com aquilo que ele veio buscar, realmente se portando aquilo, né? E tendo realmente essa realização. Uma das coisas que é importante também, né? Quando a gente pensa no que diz respeito à questão preço, a questão valor, né? Olhando para aquele ponto que antes você tinha comentado também, que muita gente se atrapalha nessa hora, né? Porque nem sempre você sabe qual é o mapa financeiro do teu cliente, como é o bolso do teu cliente. E muitas vezes você acaba compartilhando ou você acaba criando um paradigma baseado na tua realidade, no teu mapa, enfim, né? Isso está muito atrelado, inclusive, de onde as pessoas vêm, né? Então, uma das coisas que a gente tem que ter a clareza, primeiro de tudo, é que você tem que tirar o foco da venda. Por isso, tu venda sem vender. Entrega valor para a pessoa, faz o atendimento do jeito que precisa ser feito, né? Realmente proporciona para a pessoa uma experiência única, uma experiência exclusiva dentro da tua clínica, enfim. E a partir do momento que você fez tudo isso, você não fala sobre preço. Você pede para a pessoa quando que ela quer começar. E pode ser que ela vai te falar que ela quer começar amanhã. E aí você abre o preço para ela. E a condição de pagamento que você pode fazer. Mas o que acaba muitas vezes acontecendo é que a gente fica com receio de passar o preço. Então, o valor vai ficar tanto. O custo vai ser tanto. A partir do momento que você tira um pouco do foco disso, tira o foco do vender. Tira. É simplesmente colocar do lado. Dá foco para proporcionar a melhor saúde bucal para aquela pessoa. A pessoa tomou a decisão de começar, aí você pode inclusive direcionar ou você mesmo pode fazer o fechamento. Ideal é sempre quem fizer, né, essa explanação, fazer o fechamento. Porque uma das coisas que acaba acontecendo, por exemplo, o dentista dentro do consultório criou valor, fez a pessoa tomar a decisão de sim, eu vou dar o próximo passo, eu vou comprar. Entre a pessoa sair dali e para o atendente, muitas vezes ela consegue tomar a decisão de desistir, né? Então, quanto mais próximo, é bem importante definir.
quem vai fazer esse procedimento da venda. Se é o dentista ou se é um comercial dentro da clínica. Porque a partir do momento que você causa dor e você transfere o bastão, daqui a pouco a pessoa pode tomar a decisão, ou o bastão pode cair, vamos pensar assim. Né? Então, a gente tem esse cuidado também. Para quê? Você, a partir do momento que você potencializou a tomada de decisão, você já leve a pessoa para o fechamento. Né? E de forma sutil mesmo, sem preocupação, sem dúvida, sem receio de passar preço. Se a pessoa trouxer uma objeção no que diz respeito a preço, primeira pergunta, se esse não fosse o problema, nós estaríamos fechados? Estaríamos fechados, ok. Então, qual seria a sua possibilidade financeira hoje, pensando em recurso financeiro mês? E aí, dentro disso, você entra nas possibilidades que você tem. O que acaba acontecendo é que a gente passa o preço, passa a condição, passa a forma de pagamento, enfim, cartão, cheque, boleto e tudo, e a pessoa fica, tipo, eu não posso fazer agora. Tipo assim, né? Tipo, oi, como assim? Eu não Tem posso aquela fazer avalanche agora. de coisas. Exato. E, eu não posso fazer. Não vou fazer agora, daqui uns 3 meses. Ok, que pena. Mas eu vou deixar seu nome anotado aqui e espero que você me procure. Muita gente atende dessa maneira, que tem medo simplesmente de se aprofundar em qual é o desafio que a pessoa tem. Mas é simples, né? A partir do momento que a pessoa compartilhou, que ela criou uma barreira, você procura, não, eu também tenho outro desafio que é conversar com meu marido, conversar com a minha esposa, enfim. Ok, se a gente fizer isso junto, então assim, procurar trazer soluções, mas baseadas realmente nos problemas, nas objeções, e não propriamente ficar tentando criar, né, N situações para que a pessoa tome a decisão mais rápida. Eu costumo dizer que quanto menos opção você der, mais fácil a tomar de decisão. É tipo ir numa sorveteria. Eu não posso nem falar em sorvete agora porque eu estou numa reprogramação metabólica, eu não posso pensar em sorvete. Mas você vai na sorveteria, naquelas buffet, então, que tem um monte de sabor, aquela coisa linda, incrível, que já faz mais de 30 dias que eu não sei o que é. Mas você vai para uma clínica, para uma sorveteria dessa, você pega lá 3 ou 4 sabores. A partir do momento que você ficar pensando nos demais, não vai surgir a dúvida, mas se eu tivesse pego abacaxi em vez de morango, talvez eu estaria mais feliz agora. Então, quanto menos opção a gente dá, mais fácil a gente leva, ou melhor fica para o cliente tomar a decisão também. Exato. Bom, Maicon, eu tenho que agradecer. Nossa, a gente já deu aqui 1 hora que a gente estava tendo papo. Dá para ficar mais uma aqui. Dá. Não, com certeza teremos outras lives de vendas aí, porque vendas não só por ser tabu dentro da nossa área, mas assim, é algo que tem muitas formas, muitas abordagens, muita coisa que pode ser feito. Se a gente conseguir levar um pouquinho para a parte de marketing, remarketing junto com a venda, nossa, a gente fica aqui um dia inteiro falando e não esgota o assunto, né? Exatamente. Mas eu tenho que agradecer novamente por você ter aceitado aí esse desafio com a gente, fazer essa live aqui, a gente falar um pouquinho sobre as vendas. Muito obrigada, eu espero aí que o pessoal tenha gostado. Pode mandar, conforme forem assistindo também em direct, a gente puder ajudar, ou eu, o Maicon. Exatamente, gente. Quero agradecer a presença e participação de todos vocês também. Para quem não me conhece, está aí em cima do meu Instagram também, é Maicon Giacomini _. Segue lá o Instagram, tem muita dica toda semana. E sem dúvida, quem mandar direct, na medida do possível, a gente vai responder, vai contribuir, porque o lema é esse, é ajudar quem eu puder ajudar aí, vender mais, de uma forma simples, de uma forma objetiva, e quebrar literalmente esse tabu, esse paradigma de que vender é difícil, de que vender é para quem sabe. Nada disso existe, isso é uma crença que você criou e a gente está aí para contribuir. Obrigado, Fábio. Obrigada, Conta comigo Maicon. para os próximos capítulos. Até mais. Certo. Tchau.